Olá, o governo anunciou hoje um novo protocolo para o uso de cloroquina e hidroxicloroquina até para os casos mais leves. Antes, o aval era apenas para casos graves. Houve repercussão entre os senadores. As modificações aconteceram sob o comando do general Eduardo Pazuello, mas o novo protocolo não leva a assinatura de ninguém. Pazuello assumiu interinamente o cargo de ministro da Saúde depois que Nelson Teich deixou a condução da pasta na última sexta-feira. A mudança no protocolo foi um dos principais pontos de discordância entre Bolsonaro e Teich. A determinação já vinha sendo sinalizada pelo presidente desde a saída do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, também contrário à medida. O documento determina que o paciente assine um termo de consentimento que esclarece não haver estudos demonstrando benefícios e que esses medicamentos podem até agravar a condição clínica. Nessa segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos revelou que está tomando o medicamento preventivamente. Donald Trump contou que começou a tomar os comprimidos há cerca de 10 dias, apesar de não ter testado positivo para a Covid-19 e nem estar sentindo sintomas da doença. Algumas entidades médicas se manifestaram contra o uso generalizado da hidroxicloroquina para combater a Covid-19 antes de estudos complementares. Elas destacam o risco de complicações em consequência de efeitos colaterais graves. Uma delas foi a Sociedade Brasileira de Imunologia, que divulgou um parecer científico com a conclusão de que ainda é precoce a recomendação de uso deste medicamento na Covid-19 e que diferentes pesquisas mostram a ineficiência da cloroquina para esta doença. E no Senado, o anúncio do governo dividiu opiniões. O presidente Bolsonaro precisa compreender que o exercício de poder por qualquer agente público no Brasil está limitado àquilo que a Constituição permite. Não é possível obrigar estados, municípios e os cidadãos brasileiros a cumprir protocolos que fogem daquilo que é prescrito pela melhor ciência. Ao cometer esse tipo de desatino, o presidente Bolsonaro incorre em possível crime de responsabilidade. Se vai seguir o protocolo ou não, polêmico que é, do Ministério da Saúde, cabe ao profissional médico que tem o seu CRM e as responsabilidades em cima disso para definir o que ele vai prescrever para aquele que lhe procura a fim de curar uma doença. Então, olhando por esse prisma, eu vejo de forma positiva. Para se adotar isso como uma conduta do Ministério, uma orientação do Ministério, é preciso que tenhamos fundamentos científicos que sustentem essa decisão. E até o presente momento isso não há. Para nós é mais uma tentativa do presidente Bolsonaro de minimizar a gravidade da Covid-19, encontrando uma droga milagrosa que possa promover a cura da grande maioria dos doentes. As pessoas que têm usado têm ajudado muito, que seria a liberação, lógico, com a orientação médica da cloroquina e da hidroxicloroquina. Mas quando a família autorizar o uso desse medicamento, o médico pode prescrever. Hoje a maioria dos médicos não prescreve. A hidroxicloroquina é um anti-inflamatório usado para artrose, usado para lúpus, algumas doenças, que serve para diminuir a dor. É um protocolo, mas não é um remédio para curar a doença, chamado remédio de escolha. Você toma e mata imediatamente o vírus. É que o ministro Nelson não soube nem explicar e muito menos sabe explicar o capitão Jair Bolsonaro, que não entende absolutamente nada de saúde. A prorrogação da dívida dos agricultores familiares está prevista em um dos projetos da pauta da sessão deliberativa remota do Senado desta quarta-feira. Considerada prioritária na reunião de líderes partidários realizada na semana passada, a proposta foi apresentada pelo senador Messias de Jesus. Estamos propondo a prorrogação das dívidas de produtores rurais nas modalidades comercialização, custeio e investimento, com vencimento entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020. Essas dívidas serão prorrogadas por um período mínimo de 1 ano em todo o território nacional.
O projeto permite a prorrogação de todos os contratos de comercialização, custeio e investimentos feitos dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que recebeu mais de 31 bilhões no atual Plano Safra. Todas as formas de contrato são beneficiadas, inclusive aqueles em grupo ou com cooperativas. As despesas criadas com essas prorrogações não serão contabilizadas nos limites de gastos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A recessão atinge principalmente a agricultura familiar, que é a grande produtora de alimentos. Estamos tomando todas as medidas para que o agricultor familiar não sofra tanto os impactos. Só essa medida, aprovada no Senado, deve dar um alívio para os pequenos agricultores. A prorrogação deve beneficiar mais de 1.300.000 contratos feitos no âmbito do PRONAF em 2019, de acordo com números publicados pelo Banco Central. Em pronunciamento no plenário virtual do Senado, Messias de Jesus relatou as dificuldades que os pequenos produtores vêm enfrentando com o novo coronavírus. Os agricultores familiares e seus empreendimentos passam por forte apreensão, incerteza e dificuldades financeiras em decorrência dessa pandemia. Isso inclui perda de renda e dificuldade de pagamento das despesas como energia, impostos, financiamentos e até de alimentar a sua própria família. A sessão está marcada para começar às 4 horas da tarde e os senadores também podem analisar outro projeto que determina o pagamento das apólices de seguro que envolvam óbitos durante a pandemia, mesmo que haja essa restrição ao pagamento nos contratos. Está lá na maioria dos contratos de seguros. Pandemias ficam de fora da cobertura e não dão direito a indenizações, sejam por morte, por invalidez e até por lucros cessantes, modalidade de seguro geralmente utilizada pelos profissionais liberais. Mas, mesmo assim, muitas seguradoras decidiram que vão desconsiderar essas cláusulas e vão pagar as indenizações nos casos que envolvam a pandemia do novo coronavírus. A iniciativa foi das próprias empresas, mas a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, já solicitou aos representantes das empresas de seguro que façam o pagamento das apólices. Fizemos contatos informais, primeiro com a SUSEP, que é o órgão regulador, e também com a entidade que congrega as seguradoras, e depois mandamos um ofício para termos isso documentado. E sabemos, muitas seguradoras já nos adiantaram que, a despeito da previsão da exclusão, elas tomaram a iniciativa de pagar, né, a indenização securitária, o que nos parece bastante desejável nesse cenário. O senador Randolfo Rodrigues apresentou uma proposta pensando exatamente em resguardar o direito dessas pessoas que fizeram seguros e que não teriam, pelo contrato, direito à indenização no caso de pandemias. O projeto altera o Código Civil e obriga as seguradoras a pagar a indenização nos casos de morte ou incapacidade decorrente de pandemias e endemias declaradas por órgão competente, mesmo que haja essa restrição na apólice. O PLS 890 busca transformar um direito incerto em um direito líquido e certo. Epidemias e pandemias sempre existiram e sempre existirão. É um absurdo hoje, na legislação civil brasileira, não ter a cobertura de vida para sinistros dessa natureza. É isto que esse projeto busca solucionar. A proposta só valerá para os contratos realizados após a entrada em vigor da lei. Para os seguros já contratados, o pagamento da indenização depende do texto de cada contrato, da decisão da seguradora e de eventuais decisões da Justiça. Também pode ser votado hoje, aqui no Senado, um projeto que prevê que leitos vagos de hospitais privados possam ser utilizados automaticamente pelo Sistema Único de Saúde para internar pessoas que estejam passando aí pelo problema da Covid-19.
A Constituição Federal e a lei que regula ações e serviços de saúde dizem que, diante de ameaça de perigo público, os governos poderão automaticamente usar equipamentos de propriedade particular. Foi com base nisso e na situação da saúde pública do país frente à pandemia do coronavírus que 5 senadores apresentaram o projeto de lei. O PL 2308 de 2020 democratiza a saúde nesse momento tão importante de pandemia. Não podemos escolher quem terá leitos ou não. Isso é desumano. Leito é para todos. A importância do projeto é nós contribuirmos para a solução desse grave problema que estamos vivendo no segmento público, em que a rede hospitalar está praticamente em colapso e precisa ser socorrida pela chegada de novos leitos, especialmente de UTI, para atender a população como um todo. O SUS já não utiliza leitos da iniciativa privada? Sim, utiliza, mas precisa ter uma pactuação anterior. E no momento de pandemia não se pode esperar. Boa parte dos leitos privados que são hoje utilizados no SUS, eles são resultado de convênios entre o SUS e os próprios hospitais, muitos deles filantrópicos, que recebem uma contrapartida do Sistema Único de Saúde. Não é justo que a gente veja brasileiros e brasileiras indo a óbito por falta de um leito de UTI do Sistema Único de Saúde, ou seja, público, quando existe vacância nos privados. Pela proposta, para que os gestores do Sistema Único de Saúde possam se planejar quanto à utilização de leitos e equipamentos do setor privado, todos os hospitais deverão informar diariamente ao Ministério da Saúde o número total de leitos que possuem, ocupados e livres, de unidade de terapia intensiva, em enfermaria e em apartamento, e a quantidade de ventiladores pulmonares, detalhando quantos estão em uso, quantos estão disponíveis e em manutenção. Além disso, no relatório das informações, o hospital deverá diferenciar os leitos e os equipamentos já destinados ao tratamento da Covid-19. O projeto de lei também prevê que os dirigentes estaduais devem definir regras de pagamentos de indenizações aos hospitais particulares. Ainda de acordo com o texto, o uso compulsório dos leitos não exclui a possibilidade de haver contratação entre o poder público e o setor privado. Outro projeto que pode ser votado hoje pelos senadores beneficia empresas da área de educação que tenham créditos a receber. O consultor legislativo do Senado, Bruno Matos e Silva, traz os detalhes do PL. O projeto de lei 1886 de 2020, do senador Jorginho Melo, institui os certificados de recebíveis educacionais. Esses certificados são títulos decorrentes de securitização. Securitização é um procedimento. É um procedimento mediante o qual uma empresa, a companhia securitizadora, irá adquirir créditos. No caso, créditos de instituições de ensino. Com base nesses créditos, a companhia securitizadora irá emitir títulos, no caso, os certificados de recebíveis educacionais. Esses títulos serão adquiridos por investidores, que podem ser pessoas comuns, pessoas físicas, podem ser fundos de investimentos, podem ser outras empresas, enfim. O objetivo é a instituição de ensino, que hoje tem créditos, poder receber dinheiro e assim enfrentar as dificuldades decorrentes da pandemia. Esse procedimento já é utilizado no âmbito do agronegócio, já é utilizado no âmbito da construção civil. As famosas LCAs e as LCIs são decorrentes de securitização. E a novidade do projeto é a previsão de garantia da União às operações. Garantia da União hoje é possível em razão da emenda constitucional número 106, que flexibilizou a necessidade de obediência à lei de responsabilidade fiscal,
as normas orçamentárias e outros requisitos. E o Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que adia a data do Enem. A matéria ainda tem que ser aprovada na Câmara dos Deputados. O projeto adia vestibulares e o Enem deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. A versão presencial do Enem está marcada para os dias 1º e 8 de novembro. O principal argumento de quem defende o adiamento do exame é que os alunos mais pobres são mais prejudicados com a interrupção das aulas presenciais, porque grande parte não tem acesso à internet. Nós estamos aqui, todos nós, cada um numa sala, estou aqui numa biblioteca, vocês também, cada um numa sala, nós temos um computador, nós podemos nos comunicar, mas essa não é a realidade dos estudantes da rede pública do Brasil. O que nós estamos fazendo não é prejudicando os outros estudantes. Isso é apenas você não reforçar a desigualdade que já existe. Quando falamos no Enem, nós estamos tratando de sonhos alimentados ao longo de anos, de uma vida para muitos, já cursando até educação superior. Lembremos que nossos alunos das escolas públicas não tiveram sequer 2 meses de aula completados neste ano letivo. Seria muito injusto submetê-los à já desigual concorrência que caracteriza os processos de acesso ao ensino superior. Apesar das manifestações dos parlamentares, da sociedade civil e de entidades estudantis, o governo ainda está resistente em relação ao adiamento. No início do mês de maio, o Ministério da Educação chegou a lançar uma propaganda polêmica do Enem 2020, incentivando estudantes a se inscreverem no exame. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Adiar o Enem para 2021 não é uma questão de perder uma geração. Perder uma geração é não cuidar nesse momento da segurança, da saúde dos nossos estudantes, dos nossos jovens, mas também dos seus familiares. Nós não temos nenhuma infraestrutura ou nada que nos diga que é possível realizar uma prova como o Enem, um exame como o Enem que envolve aí, centenas de milhares de estudantes de forma segura. No Twitter, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que o governo quer saber a opinião dos principais interessados e, por isso, o MEC vai perguntar diretamente aos inscritos se vai manter a data, adiar por 30 dias ou suspender até o fim da pandemia. A consulta, de acordo com Weintraub, vai ser feita na última semana de junho, por meio da página do participante no site do INEP. A preocupação que foi colocada pelo ministro é que a gente não venha, por qualquer razão, mesmo em razão da pandemia, perder todo um semestre letivo. Além do adiamento do Enem, os senadores aprovaram outros 2 textos. Um deles é a medida provisória que facilita a venda de imóveis da União. A medida provisória permite ao governo conceder desconto de 25% sobre o valor inicial de imóvel à venda, já na segunda tentativa de leilão. A legislação anterior só autorizava um desconto de 10% para imóveis avaliados em até R$5 milhões e somente após a terceira tentativa. O PLV, ora analisado, promove diversos aprimoramentos no arcabouço jurídico em matéria de gestão patrimonial. O objetivo dele é exatamente permitir que esses imóveis possam ter uma gestão cada vez mais eficiente, de forma que os nossos cidadãos usufruam os benefícios desse patrimônio dentro da regularidade jurídica. Eu acredito que essa matéria também não é uma matéria que tem relação com o coronavírus, mas nós vamos encaminhar o voto sim, para que ela aprovada possa fazer uma coisa que é importante, o governo desmobilizar de áreas que são completamente necessárias para o funcionamento do governo da União. É desconfortável votar medida provisória que não tem relação direta com o enfrentamento à pandemia. Por essa razão, nós vamos liberar a bancada. Os senadores aprovaram ainda um regime jurídico especial com novas regras de direito privado para vigorar durante a pandemia da Covid-19. As novas regras tratam de contratos, condomínios, direitos de família e relações de consumo.
Uma das mudanças suspende até 30 de outubro deste ano a concessão de liminares judiciais para despejo em imóveis urbanos, no caso de ações impetradas a partir de 20 de março. Estamos diante, já entrando no mérito, de uma proposição extremamente urgente e necessária que estabelece um marco jurídico emergencial para garantir segurança jurídica às relações de direito privado em meio ao caótico ambiente instalado em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Suspendemos prazos de decadência e prescrição até o dia 30 de outubro. Também analisamos questões em relação à revisão de contratos. Garantimos ao consumidor seus direitos em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Um trecho do projeto que havia sido aprovado no Senado, mas foi retirado na Câmara dos Deputados, voltou ao texto. Ele prevê redução de 15% da comissão que aplicativos de transporte cobram dos motoristas. Também foi aprovado um destaque para que parte dos artigos da Lei de Proteção de Dados entrem em vigência em agosto de 2020. A lei regulamenta o tratamento de dados pessoais de clientes e usuários por empresas públicas e privadas. E os presidentes de 3 partidos da oposição, Rede, PT e PSOL, apresentaram novas denúncias no Conselho de Ética do Senado contra o senador Flávio Bolsonaro. O documento entregue ao presidente do Conselho, senador Jaime Campos, se baseia em entrevista do suplente de Flávio, o empresário Paulo Marinho. Segundo ele, o senador teria sido informado com antecedência sobre uma operação da Polícia Federal para investigar o escândalo das rachadinhas. Essa denúncia se somaria a outras apresentadas quando o pedido original foi feito em fevereiro deste ano: lavagem de dinheiro, corrupção e associação com a milícia. E em seu perfil no Facebook, Flávio Bolsonaro se manifestou sobre as acusações. Segundo o senador, Paulo Marinho tem interesse em me prejudicar, já que seria meu substituto no Senado. A denúncia não passaria de invenção de alguém desesperado e sem votos e que preferiu virar as costas a quem lhe estendeu a mão. A denúncia do Paulo Marinho coloca uma gravidade ainda maior na confusão envolvendo a demissão do superintendente da Polícia Federal. É preciso que o Conselho de Ética inicie a apuração das denúncias. Antes de decidir sobre o pedido, o Conselho de Ética deverá pedir parecer à Advocacia Geral do Senado, como prevê o regimento interno da Casa. E a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, está com a Covid-19. Ontem, ela enviou uma nota em que fala sobre as dificuldades das pessoas com vulnerabilidade durante esta pandemia. O documento foi lido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Veja alguns trechos dele. Apesar de estar em casa desde o início da pandemia, fui contaminada por uma de minhas cuidadoras, que também contraiu a doença e cuja mãe, lamentavelmente, faleceu na última semana devido à Covid-19. Quero dizer que sem a parceria e a dedicação de uma cuidadora, eu não poderia sair da cama nem exercer cidadania. Eu, uma senadora da República, com todos os cuidados tomados, não consegui ficar imune à doença. Imaginem quantos brasileiros, espalhados por todo o Brasil, não estão passando pela mesma situação. Esse grupo representa uma população mais vulnerável nessa pandemia, justamente por estarem impedidos de adotar em 100% o distanciamento e o isolamento social. São pessoas que precisam de outras pessoas para serem seus braços, serem suas pernas, seus olhos, seu ponto de apoio. Não temos hoje uma política de cuidado no Brasil, nem ao menos um único programa de apoio aos cuidadores familiares. Clamo a união dos nossos melhores esforços para mudarmos essa realidade e para não deixarmos ninguém para trás nesta pandemia. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens que mostramos nesta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.